Saber mais a importância da rentabilidade, né, e outros assuntos também, custo de produção, dessa safra temporã de cacau, eu converso com a Ana Paula Lozzi, que é presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, a AIPC. Ela está aqui com a gente. Você está em que cidade aí, Ana? Boa noite, prazer tê-la aqui. Tem que habilitar o seu Bem microfone. longe da Isso, Bahia. aí isso. Onde é que você está? Não ouvi. Em Brasília. Ah, está em Brasília. Fala um pouco o que é esse cacau temporã para o telespectador ter um pouco mais de conhecimento sobre essa cultura. Pode deixar. Primeiro eu quero parabenizar o produtor. O cacau dele estava muito bonito. Então, nós temos duas safras no Brasil. A safra principal, que vai de outubro a março, e apesar de ser chamada de safra principal, ela é a safra onde tem a menor entrada de volume de cacau aqui no Brasil, e a safra temporã, que é aquela que começa em abril e vai mais ou menos até o final de setembro, meados de outubro. A safra temporã no Brasil, apesar deste nome remeter a algo que é fora de época, é o período que tem a maior entrada de cacau no Brasil. É o momento onde a gente tem as entradas tanto na Bahia quanto no Pará. Então, é um momento de grande colheita, é um momento onde a gente vê a produção brasileira realmente mais pujante. Esse primeiro trimestre, né? A gente terminou o primeiro trimestre da safra temporã, ela trouxe números não tão bons como os de 2022, mas ainda nós temos aí mais 6 meses para que a gente possa recuperar esses números e consiga fechar o semestre temporão com números bons, né? A gente acredita que teve uma entrada mais tardia por conta de questões climáticas e que no final da safra temporã a gente vai ter tido uma safra pelo menos num volume muito parecido com o de 2022, que foram números muito positivos para a produção brasileira. Então vamos falar um pouco sobre a produção, né? Atualizar esses números hoje. Me parece que o Brasil é o sétimo maior produtor de cacau, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o tamanho, né, das toneladas que a gente produz hoje, se estamos evoluindo, né, e um pouco da distribuição nacional. É Bahia e Pará, basicamente, né? Então, nós variamos entre o sexto e o sétimo colocado, pelas perspectivas do ICCO, que é o organismo internacional que traz os volumes de produção do mundo inteiro. Esse ano a gente vai ficar como sexto maior produtor mundial, atrás de países como a Costa do Marfim, Gana, Indonésia, Equador. Aqui no Brasil, nos últimos anos, a gente tem produzido em média 200 mil toneladas de cacau. Ainda não é um volume suficiente para atender a demanda interna. O Brasil ainda é importador de amêndoas de cacau, mas a gente tem visto uma progressão ano a ano nessa produção. Então, a gente acredita que nos próximos anos, a partir de 2026, por volta de 2026, 2030, a gente retome um patamar de autossuficiência. E o que seria um patamar de autossuficiência? Uma produção na casa de 300 mil toneladas, porque isso a gente atenderia a demanda interna por amêndoas de cacau, tanto da indústria moageira, como dos fabricantes de chocolates Bincho-Bar, como a gente também teria volume para exportar cacau, porque hoje a exportação de cacau no Brasil é muito baixa, a gente exporta menos de 1.000 toneladas ano, e esse volume é basicamente o que a gente chama de cacau fino especial. Em termos de distribuição geográfica, a Bahia e o Pará são os principais produtores aqui no Brasil, mas a gente tem produção no estado do Espírito Santo, Rondônia, a gente tem projetos muito interessantes em outros estados, do que a gente chama de novas fronteiras do cacau, como o estado de São Paulo, Ceará, Tocantins, Mato Grosso. Então, todos esses novos cenários de produção trazem para a gente essa perspectiva de autossuficiência em menos de 10 anos. E a gente está falando de uma commodity que o Brasil já foi muito forte, né? Isso lá no século XVIII, século XIX. O Brasil tem uma história linda, né? Depois veio a tal da vassoura de bruxa e varreu o cacau aqui do mapa brasileiro. E agora a gente está recomeçando. Temos clima, né? Temos condição, temos tecnologia
para voltarmos a ser um dos principais produtores do mundo, né, Ana? E mais do que isso, a produção de cacau no Brasil, ela é altamente sustentável. Quando a gente olha para a Bahia, a nossa produção se dá no sistema Cabruca, na sua maior parte. E o que que é o sistema Cabruca? É produzir o cacau embaixo da Mata Atlântica, convivendo com a Mata Atlântica, preservando a Mata Atlântica. No Pará, a nossa produção se dá em meio à floresta amazônica. O cacau no Pará, ele é originário da floresta amazônica. Então, o cacau pode ser utilizado para recuperar áreas degradadas. E isso é um diferencial muito grande. Então, Perfeito. apesar de hoje o nosso volume não ser suficiente, a gente acredita que quando a gente tiver cacau para exportar, o nosso cacau será muito disputado pelo mundo, porque é um cacau que preserva, que conserva e que renova a floresta. Sem dúvida. Eu conversei com a Ana Paula Lozzi, presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Obrigado, Ana, pela sua entrevista. Vamos voltar nesse assunto aí tão delicioso aí em breve, tá bom? Tá bom? Boa noite. Boa noite, eu fico aqui à disposição. Um abraço para todos. Valeu, obrigado.